Nós queremos entender a nossa vida, os dias em que vivemos. Nós queremos entender a circunstância do mundo. Nós queremos entender a nossa realidade. Não pela ótica do mundo, mas pela ótica de Deus. Amém? Nós sabemos, amados, todos nós passamos por lutas e também temos vitórias. Todos nós temos guerras, e algumas guerras, às vezes a gente sai triste, mas em outras nós podemos nos alegrar. A certeza que temos é que em tudo nós somos muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Porque o Senhor já venceu as nossas guerras. Mas nessa noite, amados, eu quero mais uma vez reforçar isso. O que nós estamos buscando aqui é enxergar, é ver as nossas vidas pelos olhos de Deus. Eu me lembro de ter dito há algum tempo atrás, e no sábado agora, o pastor Júnior, ele trouxe uma palavra, e nessa palavra ele repetiu algo que é muito importante nós sempre nos lembrarmos. Amados, nós não somos vistos nem por nós mesmos, como o Senhor nos vê. Às vezes nós olhamos para nós e dizemos assim: eu sou fraco, e o Senhor diz para nós: não, você é forte. Às vezes nós dizemos assim: mas a minha vida está muito difícil, e o Senhor diz para nós: não, você é capaz, se esforça mais um pouco. Muitas vezes o mundo olha para nós e nos enxerga com outros olhos, que não são os olhos do Senhor. Muitas pessoas são conhecidas pelo pecado que cometem, ao invés de serem conhecidas pelos seus nomes. Mas o Senhor tem nos chamado para ver as nossas vidas, a vida dos nossos próximos, a vida do mundo, o mundo em si, com os olhos dele. Amém, amados? A palavra de Deus diz que o mundo, ele jaz no maligno. Amados, nós precisamos enxergar o mundo assim, como um lugar que jaz no maligno, um lugar que já está sepultado no maligno. Mas nós também precisamos enxergar o mundo como um lugar onde o Senhor nos chama para estabelecer o seu reino. Amém? O Senhor nos chama para estabelecer o seu reino neste mundo que jaz no maligno. O que isso significa, irmãos? Que ainda que o mundo seja mau, é possível que o bem do Senhor esteja sobre este mundo, se nós formos ousados e nos dispusermos a trazer o reino de Deus aqui nessa terra. Amém? Amados, quando nós, semana passada, nós falamos a respeito de termos nas nossas vidas a presença de Deus. Nós falamos a respeito de o que é que nós valorizamos, de dar valor à presença de Deus. Muitas vezes, amados, nós quando vamos orar, a palavra do Senhor, ela diz assim para nós, assim, ó: você pede e não recebe, porque você pede mal, porque as coisas que estão sendo pedidas não têm propósito. Quando nós oramos, amados, e pedimos algo ao Senhor, o que importa de fato não é o que nós estamos pedindo, mas o que é que nós queremos com isso. Para que nós estamos pedindo algo ao Senhor? Talvez hoje você tenha acordado de manhã e dito para o Senhor assim: Senhor, eu quero saúde. E a pergunta para o Senhor, do Senhor para nós é: para que você quer saúde? Eu me lembro de quando o pastor Romeu, ele fez a cirurgia no coração. E ainda assim, bem recente a cirurgia, nós voltamos com ele no cardiologista, né, para fazer aquela revisão da cirurgia. E o médico falou para ele assim: seu Romeu, o senhor já está caminhando, já está passeando, o senhor já está fazendo as suas atividades normais? E ele disse assim: calma, doutor, a cirurgia foi feita faz pouco tempo, ainda não, calma. E aí o médico disse para ele assim: se fosse para o senhor ficar deitado numa cama, não precisava ter feito a cirurgia. A cirurgia foi feita para que o Senhor tenha uma vida normal. E para a glória e honra do Senhor Jesus, pastor Romeu viveu ainda mais 4 anos, depois daquela cirurgia que ele fez. Amados, para que você quer saúde?
Para que é que nós queremos paz? Ai, Senhor, eu quero paz. Para quê? Para que nós queremos paz? Ai, Senhor, eu quero alegria. Para quê? Muitas vezes, amados, nós não queremos o mal, mas não sabemos o que fazer com o bem. Ah, eu não quero a doença, eu não quero a doença. Tudo bem, o Senhor tem saúde para nos dar, mas para quê? Quantos de nós podemos dizer que quando nós estamos com problemas, com guerras, com dificuldades, com necessidades, nós oramos mais, nós buscamos mais, nós nos importamos mais, nós lutamos mais? E quando nós falávamos na semana passada a respeito da presença de Deus, nós falávamos a respeito de que muitas vezes nós vamos, por exemplo, orar, não porque nós queremos a presença de Deus, mas porque nós queremos o bem que o Senhor pode nos fazer. Muitas vezes nós colocamos um louvor na nossa casa para nós ouvirmos, não porque nós queremos a presença de Deus, mas porque nós queremos a paz que aquele louvor pode transmitir para nós. Muitas vezes nós vamos a um culto, não porque nós estamos buscando a presença de Deus, mas porque nós queremos a solução de um problema. O que nós precisamos entender, irmãos, é que o que traz cura, o que traz solução de problemas, o que traz paz, o que traz alegria, o que traz contentamento, é sim a presença de Deus. Então, se eu quero todas essas coisas habitando na minha vida, o que eu preciso? Eu preciso da presença de Deus. Se eu tenho a presença de Deus, eu tenho alegria. Mas é possível ter alegria e não ter a presença de Deus. Uma alegria passageira, uma alegria ilusória. Essa é a alegria que nós temos sem a presença de Deus. Então a presença de Deus, amados, tem que ser o nosso objetivo, tem que ser a nossa busca. Nós buscamos a presença de Deus. É a mesma situação quando nós falamos de fazer as obras. Nós como cristãos, nós devemos fazer boas obras, irmãos, sim ou não? Sim. Mas nós vamos fazer boas obras para sermos salvos? Não. Porque a nossa salvação não depende de boas obras, mas nós fazemos boas obras, porque nós somos salvos, nós já somos salvos, porque Cristo nos salvou, amém? E isso foi de graça, não é porque nós fazemos obras, é porque o Senhor nos salvou na sua graça, e porque a sua graça nos alcançou. Agora nós queremos que através de nós, a graça do Senhor alcance outras pessoas. Nós precisamos, irmãos, buscar o quê? A presença do Senhor e a graça do Senhor. Amados, muitas vezes nós, por vivermos num ambiente onde nós chamamos a presença do Senhor, onde nós buscamos a presença do Senhor, onde nós adoramos ao Senhor, e mesmo nas nossas vidas, nós dizermos assim, olha, eu tenho a Jesus como o meu Senhor da minha vida. Nós temos dificuldade, amados, muitas vezes, de perceber se porventura a presença, o lugar da presença está sendo ocupado pela ausência. Eu vou repetir o que eu disse. Muitas vezes, porque nós estamos nesse nosso cotidiano da igreja, de uma vida como crentes que somos, nós corremos o risco de estarmos vivendo um tempo de ausência de Deus, pensando que estamos vivendo um tempo de presença. Por que isso acontece, irmãos? Porque muitas vezes nós estamos desapercebidos. Sabe quando algumas coisas na nossa casa, a gente fala assim, nossa, eu nem percebi que acabou?
eu nem vi que tinha acabado. Acabou, eu não percebi. Os irmãos sabem que eu gosto de exemplificar o que eu falo, né, irmãos? É uma questão, isso é da pessoa. E eu fico pensando, eu não sei se já aconteceu na sua casa, mas é um exemplo muito simples, mas eu acho que é algo que aconteceu na minha casa. Então eu quero dar um exemplo para os irmãos. Sabe aqueles aparelhinhos que a gente coloca no vaso sanitário para dar cheirinho? Que eu não sei que nome que tem, cada um tem um nome lá. Você coloca no seu banheiro, fica cheirosinho. Aí você usa. Aí você vai percebendo que não tem cheiro mais, né? Quando vê, você olha e fala assim, nossa, acabou. E eu nem percebi. O produto acabou e eu nem percebi. Quantas coisas, amados, que elas acabam e a gente não percebe. Sabe aquela garrafa de água na sua geladeira? A gente vai bebendo, né? Vai colocando no copo, vai enchendo o copo de água, vai enchendo. Quando é que a gente percebe que acabou? Quando você vai pegar a vasilha e ela está vazia. Nossa, nem percebi que já tinha acabado. Infelizmente, irmãos, muitas vezes, na nossa vida cristã, nós corremos o risco de não percebermos a ausência de Deus. Não percebermos, pensarmos que estamos perto de Deus, por não estarmos observando o tamanho da ausência. O que fazer? O que fazer, amados? Como que eu vou saber reconhecer se há um vazio em mim pela ausência do Senhor? Semana passada nós falamos sobre trazer a presença do Senhor, mas nós precisamos falar também sobre reconhecer o vazio. Amados, quando nós falamos a respeito disso, é necessário a gente perceber sintomas que refletem a situação em que nós nos encontramos. Como é que nós sabemos no nosso corpo se estamos com uma infecção, por exemplo? Se você tiver febre, não é? A pessoa só percebe que está com uma infecção se ela tem febre. Nós também, amados, precisamos perceber alguns sintomas na nossa vida espiritual, para percebermos se nós estamos cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus, ou se na verdade em nós há um vazio. É importante, irmãos, nós pensarmos que uma vida vazia da presença de Deus é uma vida sem frutos. Quais são os frutos, irmãos? A palavra do Senhor nos ensina sobre os frutos do Espírito. Quais são os frutos, né? Qual é o fruto do Espírito? Amor, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, temperança. Isso é fruto do Espírito. Amados, são itens, características que nós precisamos ter nas nossas vidas, mas que de fato, sem a presença de Deus, amados, é fácil ter paciência sem o Espírito Santo? Não. É fácil nos dias de hoje sentir paz sem o Espírito Santo? Não. É fácil ser gentil nos dias de hoje sem o Espírito Santo? Não. Porque isso é fruto do Espírito de Deus em nós. Isso é além das nossas forças. Isso é o Espírito Santo agindo nas nossas vidas. Se nós, irmãos, percebermos que se nós estamos sem dar esses frutos, nós precisamos, com urgência, pedir ao Espírito Santo de Deus que Ele gere em nós os seus frutos.
muitas vezes, irmãos, nós corremos o risco de pensar que paz, amor, bondade, gentileza, mansidão é algo que nós sentimos quando nós estamos emocionados, quando nós estamos empolgados, quando nós estamos satisfeitos. Mas isso, amados, isso é emoção. O que o Espírito de Deus ele gera em nós é a paz quando está tudo bem e que continua quando está tudo mal. É o amor que eu sinto por alguém quando essa pessoa me faz bem, mas que eu continuo sentindo quando ela me faz mal. É a paciência que eu tenho para esperar aquilo que vai acontecer daqui a pouco, mas também aquilo que eu não sei quando vai acontecer. Isso é fruto do Espírito de Deus. Nós precisamos perceber a presença de Deus em nós, a partir do fruto do Espírito. Se nós estivermos sem o fruto do Espírito, irmãos, nós vamos nos sentir vazios. Outro sintoma que nós precisamos perceber é se nós estivermos, irmãos, sem a palavra. Existem pessoas que não leem a palavra, que não leem a palavra de Deus. Pessoas que não dão ênfase àquilo que é ensinado na palavra. Irmãos, nós precisamos nos nossos dias nos atentar à palavra. A palavra, nós ouvimos ela pelo menos aqui na igreja, uma vez por semana. Quem vem 2, quem vem 3. Nós ouvimos a palavra de Deus aqui na igreja, e é um dos lugares onde nós devemos ouvir. Mas a palavra mesmo diz, amados, que aquele que ouve a palavra e não pratica é como aquele homem que construiu a sua casa sobre a areia. Ouvir a palavra e não guardar, ouvir a palavra e não praticar, é a mesma coisa que construir a casa sobre a areia. Amados, enquanto tá dia, enquanto não tem vento, enquanto não tem chuva, a casa ela fica firme sobre a areia. Mas na primeira chuva, na primeira tempestade, no primeiro vendaval, o que é que acontece com a casa? Ela cai. As nossas vidas, amados, sem a palavra, ela não tem alicerce. Eu não sei se você tem ou não o hábito de ler a palavra do Senhor, mas eu quero dizer para você que alimentar-se da palavra somente no culto não é suficiente. A palavra pregada no culto, ela é essencial, mas nem tudo que é essencial é suficiente. Nós precisamos nos alimentar todos os dias. Entenda, irmãos, que tudo o que acontece no nosso corpo físico reflete o que acontece no nosso corpo espiritual. Amém? Reflete o que acontece no nosso espírito. No seu corpo físico, você sente sede? Sim ou não? Sim. Quando? Quando você fica muito tempo sem tomar água. Experimenta um dia tomar um copo de água a cada 15 dias. Tomar um copo de água a cada 15 minutos. Você pode ficar enjoado de tomar água. Você pode até passar mal de tanto tomar água. Mas sede você não vai sentir. Porque nós sentimos sede por quê, irmãos? Porque nós tomamos pouca água. No nosso corpo espiritual, na nossa vida espiritual, é a mesma coisa. Imagine você, se você dissesse assim: eu só vou tomar água quando eu for na igreja. Eu só vou tomar água do bebedouro da igreja. E você, ainda que você viesse todos os cultos, você viesse na quinta-feira à noite, no sábado à noite, no domingo de manhã e no domingo à noite. Eu pergunto, você sobreviveria? Tomando água só esses 4 momentos da sua semana? Não. Ah, mas eu não morreria de sede. Ah, mas você teria um sério problema nos rins, um sério problema no sangue. Você teria vários problemas. Por quê, amados? Porque o nosso corpo físico precisa ser alimentado. E eu estou falando só da água.
quanto de alimento nosso corpo precisa. A mesma forma é o nosso corpo espiritual. Nós ouvimos a palavra do Senhor aqui na igreja, mas nós precisamos nos alimentar da palavra do Senhor também nas nossas casas. E eu quero dizer, irmãos, que quando nós preparamos a palavra para pregar, o Senhor traz para nós uma palavra para ser ministrada à igreja, amém? A toda a igreja. Mas existem palavras específicas que são só para você. Sabe quando essa palavra vai ser pregada na igreja? Nunca. A palavra que o Senhor tem para falar com você, ela será dita a você no dia em que você, lá na sua casa, dispor um tempo para abrir a palavra de Deus e ouvir o que Ele tem para falar com você. Amados, uma vida sem a presença de Deus tem como sintoma uma vida sem a palavra. Uma vida sem a palavra é sintoma de falta de presença de Deus. Outro sintoma, irmãos, é falta de cuidado. Uma vida sem cuidado. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, para nós não ficarmos... para nós cuidarmos das disciplinas espirituais. Porque... veja bem, quando eu falo assim, olha, nós precisamos orar, Jesus falou a respeito dos fariseus. Os fariseus iam nas sinagogas, os fariseus iam nas esquinas, e falavam, mas não viviam a oração que faziam. Não, quando nós falamos a respeito de orar, de ler a palavra, de frequentar os cultos, de ter comunhão com os irmãos, não é fazer por fazer ou fazer de qualquer jeito, mas é fazer com cuidado, fazer com amor, fazer com zelo. Porque quando nós, amados, não fazemos com cuidado, isso demonstra falta de presença de Deus, falta do desejo da presença. Hoje, graças a Deus, a maioria dos irmãos tem carro, né? Tem um veículo, ou um carro, uma moto, ou uma bicicleta. Irmãos, não é difícil perceber quanto tempo vai durar um carro, uma moto ou uma bicicleta, conhecendo o cuidado que o dono tem com ele. Não é verdade? Eu gosto muito de carros antigos. Alguns dias atrás eu vi lá embaixo no shopping, estava estacionado um Maverick. Até tirei foto com o Maverick. Lindo, vermelho, maravilhoso. Eu não tenho dúvida que aquele Maverick é um dos poucos que existem ainda, rodando por aí. Da mesma forma que ele, muitos outros foram produzidos, muitos outros foram usados, mas muito poucos resistiram ao tempo. E eu não tenho dúvida que o que fez eles resistirem ao tempo foi o cuidado que se teve com eles. Tudo aquilo que a gente tem mais cuidado dura mais. Mas por que a gente tem mais cuidado? Porque a gente gosta mais, a gente valoriza mais, a gente se importa mais. Lembra aquele tênis que você queria mais? A gente tem até dó de usar, né? Tem dó de usar, vai sujar, aí faz um risquinho, fica bravo. E quando o amigo de propósito vem e pisa, né? A gente fica bravo. Por que eu tenho esse cuidado? Porque eu me importo. Mas tem um outro lá que eu nem gostei. Eu nem ligo muito para ele não. Aquele eu uso para ir no barro, aquele eu uso para chutar bola, aquele eu uso para qualquer coisa. Aquele eu uso até para lavar o quintal, porque não me importa se estragar. Amados, a falta de cuidado nos afasta da presença de Deus.
Por que muitas vezes nós marcamos horário com Deus para alguma coisa? E quando a gente vê, o horário já foi. Porque nós não temos cuidado. Vocês já pensaram, se nós fôssemos perder a hora do trabalho, o tanto que a gente perde as horas que a gente marca com Deus? Certamente estaríamos desempregados. Porque para o trabalho, a gente coloca, eu não sei os irmãos, mas na minha casa, quando eu preciso acordar num horário diferente do horário que eu costumo acordar, eu peço para todo mundo colocar o celular para despertar. Porque eu digo assim, vai que o meu falha, vai que o meu dá um problema. Então todo mundo coloca. Aí quando um desperta, desperta 4. Por que nós temos tanto cuidado com as coisas deste mundo? E não temos mais o mesmo cuidado com aquilo que é eterno? Porque nós estamos perdendo a presença de Deus. E muitas vezes não estamos percebendo. Outro sintoma, irmãos, de quando nós estamos longe da presença de Deus é a falta de visão. As pessoas parecem mais interessadas na logística da sua vida do que nas questões espirituais. Por exemplo, a roupa que você escolheu para vir hoje na igreja. A gente se preocupa, né, irmão? A gente quer vir bonitinho, né? Alinhado, né? Na casa do Senhor. O tempo que nós nos arrumamos para vir à igreja. O tempo que nós precisamos dedicar a vir à igreja. É a mesma dedicação que nós temos em buscar ao Senhor quando nós chegamos à igreja? Não é? Porque lá na minha casa, eu gastei 40 minutos para me arrumar. Mas quando eu chego à igreja, por exemplo, e a oração da abertura do culto demora mais que 3 minutos, eu já falo assim, nossa, mas o pastor hoje quer orar mesmo, hein? E quando passa então o horário do culto? Misericórdia! A pastora não tem noção mesmo. Olha aí, já passou o horário do culto faz tempo. E a pastora ainda está falando. Não seria então melhor nós nos preocuparmos menos em ficar nos arrumando? E gastarmos mais a nossa preocupação em vir à igreja? Por exemplo, eu tenho que ir embora logo, porque eu vou gastar meia hora para fazer janta, a hora que eu sair do culto. Então faz assim, gasta meia hora fazendo a janta, se arruma em 10 minutos e corre para a igreja. Quando chegar em casa, a janta já está pronta. Olha que bênção. A questão, irmãos, é que muitas vezes nós damos mais valor a outras coisas. Nós como igreja precisamos nos preocupar com isso. Que muitas vezes nós ficamos muito preocupados, principalmente quando nós falamos a respeito de ministério. Às vezes nós ficamos muito preocupados com o som, ficamos muito preocupados com a organização das cadeiras, ficamos muito preocupados com a estrutura. Que valor tem tudo isso, se o Senhor não estiver aqui? Na verdade, o som, a estrutura, as cadeiras, tudo isso é para nos proporcionar, para ficarmos mais perto de Deus, amém, amados? Para desejar a presença de Deus. Nós não precisamos abrir mão de nada disso, muito pelo contrário. Nós precisamos explorar essas ferramentas, mas sabendo que o nosso objetivo é a presença do Senhor, amém? Nós não podemos perder essa visão, a visão de que o nosso foco é Jesus. Eu vou à igreja, eu quero ir na igreja bem lindão mesmo, eu quero ir na igreja linda. Para quê? Para que ali o Senhor olhe para mim e diga assim, obrigada filha, obrigado filho, por ter vindo tão bem arrumado me encontrar. Que isso seja expressão de amor e de adoração a Deus. Mas nós não podemos perder a visão de virmos lindos na igreja e chegar na igreja e não buscar a presença de Deus. Porque aí perdeu o sentido. Nós não podemos, amados, viver as nossas vidas e perder a nossa missão.
é a nossa missão como igreja? A nossa missão, amados, como igreja, é servirmos ao Senhor. Amém? É servir ao Senhor. Cada um sirva ao Senhor naquilo que o Senhor te chamar. Amém? O Senhor nos chama para servi-lo. Essa é a nossa missão. A missão de Jesus foi nos salvar. Amém? A minha missão não é me salvar. Eu não me salvo. Quem salva a mim é Jesus. Ele é o meu Salvador. A missão dele era me salvar. Agora eu sou salvo. A minha missão é servi-lo. Nós não podemos perder a nossa missão. Nós precisamos entender que a palavra do Senhor, ela toda nos ensina a como servir ao Senhor, a como agradá-lo, a como satisfazê-lo, a como obedecer os seus mandamentos. Essa é a nossa missão. Quando nós adoramos ao Senhor, nós estamos servindo ao Senhor. Quando nós estamos na igreja, nós estamos servindo ao Senhor. Quando nós estamos exercendo ministérios, nós estamos servindo ao Senhor. Quando nós estamos ajudando o nosso irmão, nós estamos servindo ao Senhor. Quando nós estamos fazendo aquilo que Jesus faria, se estivesse aqui no nosso lugar, nós estamos fazendo a nossa missão, que é servir ao Senhor. Amados, sabe o que é que nos impulsiona a desejar servir ao Senhor? A presença dEle. Se nós temos em nós a presença do Senhor, nos motiva estar com Ele. Nessa noite, amados, eu quero, através dessa palavra, eu desejo que o Espírito Santo nos mova a perceber, eu tenho frutos, a palavra está em mim, eu tenho tido cuidado com as coisas do Senhor. A minha visão está em agradar a Deus em tudo que eu faço. Eu entendi a minha missão e eu tenho servido ao Senhor. Essas são características que nós temos quando nós temos a presença de Deus. Fazer todas essas coisas sem a presença de Deus se torna cansativo. Se torna chato. Irmão, servir a Deus sem amar a Deus é muito difícil. Por isso nós precisamos buscar a presença do nosso Deus, buscar a presença do Senhor. E a palavra diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto Ele está perto. Que essa seja uma noite onde nós possamos nos aproximar do Senhor e que a presença dEle enche as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos